Senhor restaurou a sorte da videira, ficamos como quem sonha, por isso estamos todos alegres, grandes coisas fez o Senhor. E grandes coisas fez o Senhor. E essa música foi tema da nossa igreja, acredito que até hoje. Durante muitos anos, nós fizemos uma campanha para levantar fundos para comprar esse lugar. Deus fez milagre em cima de milagres. Eu até me emociono, assim, de lembrar de tudo, porque foram milagres, assim, essa geração que eu falei para vocês, que acompanhou a gente desde lá do início, acompanhou a gente em grandes milagres. Começou então uma corrida contra o tempo. Por quê? O moço tinha o japonês com o dinheiro na mão para fazer o galinheiro, e do outro lado, de um lado, o japonês com o dinheiro na mão, do outro lado, um pastor com um rebanho pequeno de ovelhas espirituais sem dinheiro. O homem que estava vendendo era crente, graças a Deus foi tocado pelo Espírito Santo e pendeu para o pastor sem dinheiro. Como vocês vão fazer? Deixa com Deus. Chegou então um momento crucial. Ele e a mamãe decidiram reunir a nossa família e nos comunicar que eles iriam vender os nossos bens, que não eram tantos assim, era uma casa que era a escola, que eu já falei, e colocar uma parte desse dinheiro como entrada dessa igreja, desse lugar. Nós iríamos vender boa parte daquilo que a gente tinha. No lugar onde era o templo, tinha uma casita minúscula lá atrás, era um quartito, assim, um lugar que guardavam coisas velhas, era muito pequeno. E o papai pensou, olha, a gente vem pra cá, né, faz a casa aumentar um pouquinho, a gente traz as nossas coisas pra cá e Deus vai nos abençoar, porque a gente tá investindo no trabalho dele, na obra dele. E eu, né, e os mais velhos, assim, pensamos assim, caramba, acho que não tá legal isso. Acho que não é por aí, né? Mas antes da gente falar qualquer coisa, eu me lembro que me veio logo isso, mas que é isso? Era nessa escola que nós trabalhávamos, tá? Nessa escolinha, toda a nossa família trabalhava nessa escola de reforço. E nós morávamos alugado numa outra casa. Então, isso tudo ia parar e a gente ia começar do zero, né? Antes de pensar em reclamar ao todo, eu me lembro que ele falou assim, mas eu quero pedir uma coisa de vocês. Não reclamem, não murmurem. Porque Deus, lá na frente, Ele vai recompensar, Ele vai nos abençoar de volta. Quando a gente investe a nossa vida na mão de Deus, quando a gente decide fazer ali a vontade de Deus e fazendo esse tipo de esforço, Ele vai recompensar porque Ele está vendo a sinceridade do nosso coração. Né? E deixando claro aqui que nunca foi intenção nenhuma dar para Deus esperando receber algo maior ou algo em troca. Né? A gente pôde perceber ali o amor de Deus para conosco, né? Vendo o papai com uma paixão tão grande pela obra de Deus, um amor tão grande pelos irmãos, de se preocupar em ter um lugar onde colocar aquelas pessoas para ensinar a palavra, que eles tivessem lugar para ir. Nesse sentido, foi muito forte para a gente como filhos. Então fomos. São duas coisas, né? O que se passou na nossa casa foi uma coisa que se passou na igreja. Eu quero falar nesse momento do que se passou na igreja. A gente fazia de tudo. A gente fazia campanha para vender coisas, por exemplo, vender bolo no fim do culto, né? Vender lanches, vendia mingau, fazia rifa, futebol, fazia torneio de futebol, fazia torneio do que vocês não imaginam. A gente vendia coisas assim para poder arrecadar dinheiro. Num período de anos, a gente ficou pagando de pouco, conforme a nossa possibilidade. A possibilidade era bem pouca. Diz que entre tantas coisas, porque Deus foi suprindo, sabe? Cada mês era um milagre, assim, cada mês, como eu volto a lembrar que a galera era adolescente, então o pessoal tava aprendendo a ofertar, aprendendo a dizimar, mas a gente não tinha trabalho, todo mundo era muito novo. Então Deus foi levantando, às vezes aparecia pessoas assim do nada, aparecia lá na igreja, olha, senti que eu tinha que entregar uma oferta aqui, e às vezes, muitas vezes, foi o valor exato da prestação que a gente tinha que pagar no templo. Ai, vocês não imaginam a gratidão que nós tínhamos e temos até hoje, por Deus ter usado muitas pessoas que a gente nem conhecia, muita gente que a gente nem conhecia, chegou assim entregando uma oferta grande às vezes, até às vezes pequena, mas não deixaram de entregar sua oferta e a gente repassava para o ex-dono do templo. Numa dessas, logo no início, as irmãs foram capinar, né? Muito mato lá na igreja, era uma igreja, um lugar assim bem perigoso,
Quando a gente chegou lá, eu lembro até, tinha nos vidros assim da igreja, tinha marca de tiro, várias marcas de tiro pela igreja, nos vidros da igreja, na parede da igreja, muito mato lá do lado. E antigamente era uma rua muito perigosa, falavam muito mal dessa rua, mas quando chegamos lá, Deus já tinha colocado todo mundo pra correr. Numa dessas, as irmãs capinando lá o quintal, encontraram um jabuti. Jabuti é um tipo de tartaruga específico lá da região norte. As irmãs encontraram um jabuti. Ai, que felicidade! Gente, a gente vai rifar o jabuti. Fizeram uma rifa do jabuti, venderam, não sei dizer quanto ganharam, mas ganharam um valorzinho em cima do jabuti. Que legal! Tempos depois, uma família lá da rua mesmo se converteu. Todo ano a gente contava esses testemunhos de como foi, né, pra gente conseguir fazer o pagamento do templo. E num desses testemunhos, uma irmã viu esse testemunho do jabuti e disse assim: ó, jabuti? Eu não me lembro o nome dele. Eu perdi um jabuti e eu nunca mais encontrei. E se tornou uma anedota, né? O jabuti evangelista, porque o jabuti foi primeiro, foi depois a família veio e se converteu e todos riem bastante dessa história. Mas essa foi só uma das histórias de como Deus usou de uma maneira, e muitas vezes já falei, inusitada, para que a gente conseguisse levantar esse recurso, que era o pagamento do templo.